Bom, então, dando prosseguimento, a pilha de Daniel, ela é um grande exemplo porque a gente pode utilizar para entender como é que a corrosão se desenvolve. E ela vai facilitar muito o nosso entendimento. Então, a pilha de Daniel, após ela ter sido descoberta, começou-se a fazer diversos experimentos para que a gente conseguisse determinar o potencial eletroquímico entre os diferentes tipos de materiais. Então, essa diferença de potencial, ela foi classificada como uma série galvânica, principalmente para os metais, em que ela se divide basicamente entre os metais nobres e os metais menos nobres. Os metais menos nobres, eles teriam comportamentos anódicos, e os metais mais nobres teriam comportamentos catódicos. Você junta o magnésio com o ouro, por exemplo, você cria um elevado potencial eletroquímico ali. Então, se você combina esses dois tipos de metais numa reação eletroquímica, o seu potencial é muito elevado. Então, a reação ela acontece de uma forma mais acelerada, mais rápida também. Então, você teria uma alta deposição aí de material para o ouro e alta decomposição do magnésio. Bem, então, essa tabela da série galvânica ela é muito importante porque parte dos produtos que a gente tem hoje atualmente na indústria, que são revestimentos e também metais de sacrifício que a gente utiliza para poder revestir estruturas metálicas, a gente precisa saber muito bem dessa tabela. Porque sem ela a gente pode estar utilizando um metal que ele não tem um caráter muito anódico para ceder elétrons, e aí você bota um material mais nobre do que a liga que você está e você acaba tendo a corrosão do metal que você não gostaria. Então isso é muito importante na hora que a gente vai fazendo concepção de projetos, por exemplo, no quesito de selecionar um tipo de aço específico, seja o A36, um ASTM A572, um aço patinável, um aço inox ou um site 10 por 20, enfim. Tem vários tipos de materiais que são muito importantes no seu desenvolvimento. Bom, dando prosseguimento, então, corrosão eletroquímica, todo aquele resumo que eu te falei há 2 slides anteriores, se baseia nesta foto. Você vai ter a superfície do seu aço. Então, a superfície do seu aço, como eu falei, ela varia a sua composição microscópica na superfície aqui do aço. Então, você vai ter dentro de uma célula minúscula um metal que pode ter características anóticas e um metal com características catódicas. Que quando você adiciona umidade ou você adiciona água àquele sistema, você começa a instalar aqui uma reação eletroquímica, exatamente igual à pilha de Daniel. Então, essa reação eletroquímica localizada, microscópica, ela se desenvolve ali. Então, essa é uma das formas de você conseguir entender o porquê que o aço, a superfície do aço, em determinados pontos, desenvolve corrosão e em outros pontos ela não desenvolve corrosão, porque existe uma variação da composição química do aço naquela superfície. E isso pode ser mais claramente observado nessa imagem. Você pega uma seção de um aço e você observa ele microscopicamente, existem regiões ali de anóticas e catódicas que, novamente, quando misturados à água, você instala uma célula eletroquímica ali, e aí daí por diante você começa a desenvolver o processo de oxidação. Esse processo de oxidação, ele pode acontecer de uma forma muito rápida, a depender do tipo de ambiente, etc. Dentro das formas de corrosão que nós temos, nós temos basicamente 4 tipos de formas de corrosão, que se dividem em 2 grupos. Você vai ter um grupo localizado, em que eu destaquei aí embaixo com uma imagem. Então, você tem um tipo de corrosão que é uma corrosão uniforme. Ela vai acontecer em toda a superfície daquela placa de aço, por exemplo. Você tem de pipetting, que é uma sigla em inglês, que na verdade é um entranho, é uma ranhura que acontece no seu aço. Na foto 2 aqui dá para observar bem. Então, o diâmetro do seu pipe ele vai ser inferior à profundidade dele. E os alvéolos seriam o caso contrário. Eles teriam um diâmetro maior do que a profundidade da corrosão. Tudo bem? E por fim você tem placas, que é um tipo também de corrosão que desenvolve em maior espaço do que o pipe ou o alvéolo.
É um tipo de corrosão que ela é mais fácil de ser tratado, que é o PITE. Por exemplo, o PITE, você não necessariamente vai ver o PITE acontecendo, porque como ele acontece de uma maneira profunda, ele é um tipo de corrosão que ela é mais perigosa, é mais difícil de ser tratada, porque apenas uma análise superficial ali do seu material não vai dizer necessariamente que tem corrosão, tudo bem? E por último, você vai ter uma corrosão que ela é galvanizada, que ela é basicamente uma corrosão que acontece entre metais que são feitos em camada. Então, é a própria pilha, reação de pilha que acontece, que um material ele vai perder elétrons por outro. Isso acontece muito com tipos de revestimento que você pode usar à base de outros tipos de metais, que a gente vai falar mais à frente também. E por último, também tem uma forma importante de se falar da corrosão, são as corrosões ocultas. Esse tipo de corrosão é uma corrosão que ela é mais problemática do que corrosões normais, porque ela não é visível, você não consegue observar ela. Quando você tira a peça, é que você observa que ele tem. Esse tipo de corrosão ela acontece de uma maneira muito peculiar, porque não necessariamente você precisa ter umidade para estar acontecendo, é um tipo de reação seca ou química que a gente viu, em que parte da sua liga metálica ela vai receber mais oxigênio, ela estará mais aerada do que outras partes. E essa aeração diferente, essa variabilidade de taxa de oxigênio, ela faz com que algumas partes de alguns metais elas tenham um comportamento catódico e a parte do metal que que recebe menos oxigênio tem caráter anódico. Ou seja, a taxa de oxigenação vai influenciar a sua corrosão. Então, na concepção de projetos, é muito importante que se tenha em mente qual vai ser a aeração da estrutura, porque regiões que não têm aeração, elas terão mais sujeitas a ter corrosão do que regiões que não estão, tudo bem? Então, esse é um tipo de corrosão que é problemática, porque a gente não consegue identificar de forma tão clara quanto outras corrosões superficiais, por exemplo. Dando prosseguimento, e como que esses fatores, então, eles vão estar influenciando no desenvolvimento da sua corrosão? Basicamente, você tem quatro grandes fatores, mas existem outros fatores a serem mensurados, mas que eu achei de maior importância são esses. Você vai ter condições atmosféricas, a presença de umidade, o tempo de umidificação e a região que você situa a sua estrutura, ela pode dar impactos negativos ao desempenho da sua estrutura. Então, a presença da umidade, como já foi falado, a corrosão eletroquímica, por receber mais umidade, ela é mais crítica. Então, as estruturas que estão constantemente sendo hidratadas ou constantemente recebendo águas de chuva ou que ficam sujeitas a ciclos de maré, elas têm um alto fator, uma alta probabilidade de desenvolverem corrosões. Regiões também que afetam as estruturas, regiões industriais, afetam uma estrutura muito mais do que regiões urbanas ou agrícolas, porque você vai ter a maior concentração de sulfetos, anidritos, etc., e gases poluentes que podem estar influenciando na reação química. Outra coisa muito importante é a agressividade do meio, tanto microscópica quanto macroscópica. Então, estruturas que estão situadas em meios marítimos, por exemplo, são estruturas que estão sujeitas a altíssima agressividade do ambiente, né? E por último, a diferença do tipo de aço que você vai estar trabalhando, ela vai impactar severamente a sua estrutura. Então, se você estiver utilizando uma liga metálica que não está sujeita, o que está sujeita, na verdade, a ataques corrosivos, ela vai resistir muito menos do que uma estrutura de aço patinável ou cortem, enfim. A gente vai estar falando disso no próximo slide.